Bom dia, chat. Isekai está bastante saturado na indústria dos animes, mas mesmo assim ainda continua lançando, porque acaba sendo algo lucrativo no mínimo possível. E é claro que no meio dessa onda de isekais, onde uma grande parte é genérica, sempre vai ter alguns que vão se destacar por possuir uma qualidade notável ou alguma ideia diferente. Eu já falei sobre isekais em um vídeo do ano passado e não vou criticar novamente. Na verdade, eu vou falar de um isekai que se destaca bastante, mas não recebe a atenção que merece. Estou falando de Yojo Senki, o isekai da guerra. Só que não vou falar do anime, mas sim do seu mangá. Eu fiquei por muito tempo procurando os seus primeiros volumes. Achei o primeiro em um evento, achei o segundo na Bienal do ano passado e depois de um ano eu encontrei o terceiro e o quarto. Sabendo disso, o vídeo de hoje vai ser uma review de seu primeiro volume. Yojo Senki. O mangá começou a ser publicado originalmente em 2016 pela revista japonesa Comp Ace. E olhando aqui, eles são responsáveis por publicar os mangás de Overlord, The Eminence in Shadow, O Isekai do Telefone e School Days? Ok, eu não esperava que estaria aqui. E em 2019 veio para o Brasil, sendo publicado pela Panini, e a tradução do título ficou como Tanya the Evil, Crônicas de Guerra. O início da história começa em nosso mundo normal da atualidade, apresentando o protagonista, que nem é dito qual é o nome, só mostra e narra que ele é um assalariado em uma posição bem alta na empresa que trabalha, sendo bem rígido e sem ter remorso quando demite alguém. Enquanto estava na estação esperando seu trem para ir para casa, uma pessoa que ele demitiu no mesmo dia foi até ele e o empurrou, caindo nos trilhos no exato momento que o trem estava passando. E em um piscar de olhos, ele apareceu em um outro lugar bem na frente de Deus. Deus fala que está decepcionado com a humanidade. Grande parte perdeu a fé, o bom senso e não sabe mais distinguir o certo e o errado. Só que o protagonista não acredita na existência de Deus. Ele não acha que o ser na sua frente seja realmente Deus e começa a chamá-lo de Existência X. Aí começa uma discussão. O protagonista fala que nasceu em um momento onde a humanidade está muito avançada e em um país que é admirado por muitos e não quer buscar nenhum tipo de salvação ou devoção religiosa. Deus fica muito irritado com as coisas que ele disse. Só que teve uma ideia. Acreditando que o protagonista se acha superior por estar em uma posição bem alta da vida, ele provavelmente vai ter um pouco de fé estando no ponto bem precário ou desesperador. Então, Deus faz com que o protagonista reencarne como uma garota em um lugar onde a tecnologia não está avançada o suficiente, mas a magia e milagres estão presentes. E a guerra é o principal foco de todos, reencarnando em um mundo onde está acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Agora sendo conhecida como Tanya Tekurechaf, nasceu em um país chamado de Império, que seria tipo a Alemanha desse mundo. A Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Não confunda com a outra, rapaziada, que está em guerra com praticamente todos os países vizinhos de suas fronteiras. Só que a Tanya possui muito poder mágico, e já que o Império está nessa situação e o serviço militar é obrigatório no país, ela se alista para entrar no exército. Não com o intuito de lutar nas linhas de frente, mas sim formar uma boa carreira e conseguir uma posição que fique fora de qualquer campo de batalha. Porém, isso vai ser algo difícil,
já que está em um mundo onde a guerra e os seus assuntos paralelos é inevitável. E além disso, ainda está em uma batalha contra Deus, colocando os seus planos em prática e interferindo em algumas coisas. E a Tânia contra-atacando ou se adaptando nas situações que se encontra. O volume 1 é mais para apresentar os personagens e os conceitos, o básico em qualquer início de história. E é claro que o que mais se destacou foi o mundo apresentado, onde o cenário é baseado na Primeira Guerra Mundial. Se tornou padrão em toda a história de Isekai, se passando em um mundo de fantasia medieval com elementos de magia, sendo previsível em muitos casos. E quando aparece algo diferente, gera uma satisfação ao saber que não vai ser mais do mesmo. Aqui também tem elementos de magia, mas funciona de um jeito diferente. E por ser uma história de temática militar, vai ter características de uma história militar. Armamentos, linhas de frente, trincheiras, conflitos políticos, várias frentes de batalha, estratégias planejadas e mais coisas que estejam relacionadas. A narração acontece de forma séria, onde vai apresentando muitas informações sobre esse mundo e a urgência que estão passando. E tem bastante diálogo interno entre os personagens, pensando como vão agir em tal situação, principalmente quando se trata da Tânia. Por mais que ela tenha formado uma reputação muito boa nesse início, ganhando um título que é difícil de conquistar, os outros personagens ainda ficam em dúvida das suas capacidades, até porque ela ainda é uma criança e um pouco instável. Em relação ao enredo, por enquanto são poucos personagens que se destacam. Alguns oficiais, o cientista na área de testes e uma personagem chamada de Victoria, que foi apresentada no último capítulo do mangá, indicando que ela vai ser importante no futuro. Mas uma coisa que me pegou de surpresa foi a aparição de outros deuses. Eu achava que só ia ter Deus como divindade. Não esperava os deuses de outras religiões marcando presença na história. A Tânia é uma protagonista má, um monstro no corpo de uma criança. E piedade é algo que ela não vai ter. Sei que tem uma polêmica em torno, com as pessoas associando ela com o bigode. Olhando de forma superficial, pode até pensar nisso, mas quando vai realmente ver, aquela ideologia não está presente. O único problema é a protagonista utilizando os seus conhecimentos de sua antiga vida, que praticamente é o futuro, para ter vantagem na guerra e por ter um nível de maldade bem alto. A última coisa que eu quero falar é sobre adaptação. O mangá não é a primeira mídia a ser produzido. A primeira é a sua light novel, a segunda é o mangá e o terceiro é o anime. Eu não li a light novel, mas já assisti o anime há muito tempo e notei algumas coisas diferentes. Não na história, mas sim em algumas cenas. Tem umas que acontecem só no anime, tem outras que acontecem só no mangá e às vezes as duas mídias podem ter a mesma cena, mas sendo executada de uma forma diferente. Tem uma parte que estão fazendo testes em um novo equipamento que criaram. Além do visual ser diferente, a cena onde acabam tendo sucesso acontece de formas totalmente diferentes entre o anime e o mangá. Outro exemplo, no anime, Deus não tem aparência. Ele assume a forma de qualquer pessoa ou objeto quando vai se comunicar. Eu acho isso muito mais interessante.
E quando falei que a presença de outros deuses foi uma surpresa, é que eles não aparecem no anime, não é dito nada sobre eles. Após ler o mangá, gostei de saber que tem muitos outros. Isso expande mais da mitologia dessa história e aumenta a possibilidade de mais coisas acontecerem. Enfim, eu gostei muito do mangá, desse primeiro volume. Toda a apresentação de sua história e de seu mundo foi bem contado e foi o que mais chamou a minha atenção. A arte e os traços são bonitos, com um estilo um pouco complexo e sendo um pouco detalhado. Eu já tive uma ótima experiência assistindo o anime e agora com o mangá foi um bom início. Mesmo sabendo de uma parte da história, não atrapalhou em nada. Na verdade, acabou complementando. Sendo assim, eu recomendo o mangá de Yojo Senki. Vale muito a pena. É o tipo de história onde as coisas vão escalando mais e mais. Até porque esse mangá tem 20 volumes e ainda está lançando. Provavelmente já aconteceu muita coisa durante essa guerra. Então é isso, obrigado por terem assistido. Demorei, mas finalmente consegui falar sobre esse mangá. E provavelmente vou trazer os seus próximos volumes. Não tenho muito do que falar nesse final. Eu poderia dizer o motivo do porquê ter ficado sem postar nada durante um mês, mas já expliquei isso em um post da aba comunidade. É isso, boa noite, chat.